radicalmente nos últimos 20 anos, e cada vez mais. Quer dizer, 20 anos começou essa mudança, 20 e poucos anos, mas cada dia essa mudança é mais significativa, que é a democratização do acesso ao conhecimento. A internet inaugura uma sociedade chamada Sociedade da Informação, mas logo, logo ela vira a Sociedade do Conhecimento. Sociedade da Informação é quando ainda não tinha rede social. Com a rede social, você não apenas tem um banco de dados disponível nas novas mídias, mas você tem pessoas ao vivo, em tempo real, discutindo questões que vão do meio ambiente a questões da física ou da medicina, da engenharia. Então, hoje, nós temos a sociedade do conhecimento, que é uma sociedade que produz conhecimento em tempo real e que pode ser acessada por qualquer aparelho móvel, né? Claro que eu posso ter internet e não ter acesso àquela rede social que me interessa. Então, além de ter a rede, eu tenho que ter algo que me faça ser aceita nessa rede para que eu possa partilhar esse conteúdo. Então, o que é exigido hoje de um ser humano, de um homem, de uma mulher, hoje, independente da idade? É preciso que essa pessoa tenha uma capacidade de fazer acordos, que ela tenha algo a partilhar e que ela tenha uma capacidade de análise e interpretação de dados, mas os dados estão disponíveis. A diferença, antes desse modelo acontecer, né, era, por exemplo, quando eu era professora, quando eu dava aula na universidade, já tem um tempo que eu não dou aula, mas quando eu dava aula na universidade, não existia o acesso à internet. Então, o que nós, como professores, pedíamos aos alunos? Os dados. Você tinha que saber os elementos da tabela periódica, você tinha que saber as datas, o ano em que a família real veio para o Brasil. Isso você tem que saber. Hoje, você não tem que saber o ano que a família real veio para o Brasil, porque, com qualquer celular, você acessa esse dado. Então, a educação está passando por um desafio grandioso para todos nós, para os alunos e para os professores, um desafio que é significativo para a sociedade, que é a passagem de um tipo de conteúdo que era banco de dados, para uma análise de conteúdo móvel, já que os conteúdos toda hora estão mudando, né? Então, hoje, o que é preciso hoje na educação? A capacidade de acessar os dados, de pensar sobre os dados, de interpretar os dados e de partilhar essa interpretação. Isso é completamente inovador, e ninguém está sabendo lidar com isso. Então, a gente tem que ter um pouco de condescendência uns com os outros, né? Professores com alunos e alunos com professores. Todos estamos tendo que reinventar a relação com o saber. Michel Foucault discute muito na sua obra o fim do autor, a morte do autor. E, quando eu lia isso, há 20 anos atrás, eu não conseguia entender o que ele queria dizer. Nem ele deveria entender muito bem o que ele queria dizer, porque isso se tornou evidente depois da morte dele com as novas mídias. Então, o que ele quer dizer com essa ideia de não autor? Ele quer dizer o seguinte: se você é capaz de produzir algo significativo, você, como pessoa, aquilo que você acabou de produzir, ele deve ser compartilhado, porque você é a fonte. Você pode produzir infinitamente coisas grandiosas e capazes, já que você produziu uma. Isso é o seu poder, isso é a sua capacidade móvel e viva de continuar produzindo conteúdo. O conteúdo não pode ser monopólio de ninguém. Então, o que é a exclusão no mundo? Sempre foi a exclusão do saber. No Egito, quem tinha esse poder e condensava era o rei, que era o faraó, e depois isso passa, na Idade Média, para a Igreja Católica, para os conventos, dos conventos vão para a universidade, que são centros que eram, e ainda são, em alguns casos, centro de poder e não de saber. Então, o que a internet está fazendo? A internet está democratizando o poder, porque está democratizando o saber. E isso causa pavor em quem hoje domina o poder. Então, a história desse rapaz que você citou, e eu conheço, ele, a princípio, está invadindo espaços, mas esses espaços serão disponíveis para todos, em todos os tempos. Então, um dia nós vamos achar absurdo esse tipo de processo que ele tá passando, né? Então, um cantor hoje, por exemplo, ele ganha menos no disco e ele ganha mais no show, né? Então, essa é a relação. Quanto mais a gente vive a internet, mais a presença tem valor. E é essa mudança que vai acontecer. Então, quem tem valor é quem produz conteúdo. E produz sempre. O conteúdo não tem valor. Tem valor quem produz, né? Então, essa é a dificuldade. Porque a democratização do conteúdo é a democratização do poder. E é isso que a sociedade não está conseguindo lidar.
Inicialmente, a gente pode dizer que os desafios da sociedade do conhecimento se reduzem a própria acesso ao conhecimento. Então, por exemplo, no Brasil hoje, você tem uma classe C que adquiriu o poder de compra, né? Essa classe ela pode comprar o que está disponível no mercado, mas ela continua sendo discriminada. Então, não é ter acesso à compra que diminui a discriminação hoje, é o acesso ao saber. Porque se você tem o acesso ao saber, se você fala bem, se você se coloca bem, você pode vestir a roupa que você quiser. E se você se veste muito bem, tem um ótimo carro, mas você não tem conteúdo, não tem conhecimento, não sabe se colocar, você é discriminado. Então, qual é o desafio da sociedade do conhecimento? Quer dizer, qual é o desafio da sociedade diante das novas mídias, né, que surgiu na sociedade do conhecimento? É garantir a democratização do saber, o compartilhamento de conteúdo, é não permitir que haja nenhum tipo de censura, mas não é possível ter censura na internet. É impossível com o mecanismo que ela própria tem. Ela se protege, né? Então, a sociedade não tem que fazer nada, ela tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque o fato consumado é que há a rede, há a democratização e há novas relações de poder. Mas, dentro da educação especificamente, o principal tema é a revolução da memória. Porque o que era educação se não memorizar? Mas a revolução não é a memória. Eu não tenho uma memória portátil, num pendrive cabem várias bibliotecas. Só que pendrive é piada, né, gente? Por favor. Hoje você tem nuvem, né? Quem precisa pendrive hoje? Você põe em nuvem. Então, se em nuvem você tem acesso a tudo que foi produzido, não é mais possível que a educação seja administrar conteúdo. Tem que ser desenvolver raciocínio e pensamento, análise e interpretação de dados. O que nós temos que produzir hoje na educação é criar e não repetir. Nós temos que sair da submissão. Aí está ligado à história brasileira. A luta no Brasil é a passagem da submissão para a expansão. Desde que o Brasil existe, ele está nessa luta. Se submete, quer expandir, mas se submete. Ele está sempre nessa luta, né? Hoje o Brasil é chamado a liderar, mas ele ensina o aluno a se submeter. Então, como é que você ensina o seu aluno a se submeter a você, professor, a você, instituição, a você, jornal, ou seja lá quem for, patrão, né? Se, na verdade, nós somos chamados a liderar. Liderar é pensar. O ser humano nunca teve tanto valor como tem hoje. Há 30 anos atrás, o que valia era a máquina, né? Quanto mais o empresário tivesse máquinas, mais ele ganhava dinheiro. Hoje, quanto mais talentos o empresário tem, mais ele tem dinheiro. Só que talento precisa de criatividade, e, para isso, ele precisa de liberdade. Então, isso está mudando as estruturas das empresas, das escolas, dos governos, e a gente tem que passar por isso. Eu sou extremamente otimista, acho que a gente passa por uma transição grave de mudança de meio, e isso é muito complicado, isso a gente sofre, estamos no meio da transição, mas ou o mundo desaparece, o que eu não acredito, ou nós vamos viver numa democratização da vida, e isso é extremamente benéfico. A gente pode dizer que sociedade do conhecimento é sinônimo de rede. Só é a sociedade do conhecimento por causa das novas mídias, né? Então, na verdade, você pode dizer o seguinte: hoje só tem novas mídias e pessoas. Não tem mais nada, né? As relações econômicas são determinadas pelas novas mídias. Você vende produto hoje a partir das novas mídias. Então, existe uma... Por exemplo, os grandes jornais estão em crise, todos no mundo, jornais e TVs em crise, né? O cinema, inclusive, está em crise. O cinema iraniano, o cinema... Você vê cinemas de todas as partes do mundo crescendo. Então, Hollywood perdeu até aquela plaquinha, né? Vamos manter aquela plaquinha. Então, existe uma mudança significativa acontecendo. Então, você pode dizer o seguinte: hoje, o que é o contemporâneo? O que é a sociedade do conhecimento? É igual novas mídias, né? Então, nas novas mídias, você já determina que tipo de amigo você tem. Você tem amigo ou não tem? Você namora... Então, toda a vida afetiva, humana, pessoal, intelectual, profissional, financeira, você paga conta na internet, né? Então, a sociedade é determinada pelos meios que ela criou, né? Então, essa é a dificuldade de passagem. Quer dizer, eu estou lidando com meios democráticos, né, que fazem com que um cara como Ike Batista perca 100 posições como o mais rico do mundo em 6 meses, e um garoto de 15 anos cria uma empresa e, com 17, ele vende por 30 milhões de dólares. Isso seria impossível há 30 anos atrás por causa dos pré-requisitos, né? Ele teria que primeiro fazer faculdade, depois formar na faculdade, para depois inventar alguma coisa, para ser um engenheiro ou um cara em tecnologia, né? Hoje, um garoto de 15 inventa um processo. Então, isso,
arrebenta os pré-requisitos sociais. Isso arrebenta tudo que a gente tinha pensado como ser humano. E isso, por um lado, é ruim, porque nós hoje, nós não, eu sou mais antiga, mas vocês que estão hoje na universidade, vocês estão exatamente entre as duas coisas. Vocês têm um pé no passado, todos nós temos, e vocês ainda têm, e o outro lá no futuro. Né? Isso é muito esgarçado, muito esgarçante, sei lá como é que eu vou falar isso. Mas a tendência é que realmente a gente reestruture. Eu não consigo imaginar algo mais benéfico do que pessoas vivendo e podendo se expressar abertamente e criar os canais de expressão. Ser humano é igual expressão. Ser humano é igual se manifestar, se colocar, pensar. Então, a internet permite que cada um de nós possa ser aquilo que quer. Né? Enfim, isso é altamente bom para a sociedade, é altamente benéfico. A sociedade brasileira sofre com isso, né? Especialmente por causa da educação. Né? No Brasil, a educação, por exemplo, conteúdo chama disciplina. Né? Disciplina. Dizem que nos Estados Unidos também chama disciplina, mas se chamar conteúdo de disciplina não dá. Então, o que quer dizer? O que a nossa escola, desde o ensino básico, faz? Te ensina a dizer sim, senhor, professor. Mas é isso que você pode fazer hoje? Não. Se você falar sim, senhor, professor, você não trabalha, você não ganha dinheiro. É preciso ter atitude, coragem, né, para viver hoje em sociedade. Primeiro, que existe um isolamento da escola brasileira em relação à sociedade. Qualquer que seja o entorno, ela não se relaciona, do ensino básico à universidade. As universidades são os maiores centros de isolamento. A universidade é o lugar que mais precisa ser criticado hoje como educação, porque o ensino básico no Brasil está sendo alvo de muitas críticas e está se transformando, mas a universidade ainda não é alvo de crítica. E isso é o problema que ela está passando. A universidade é tão isolada quanto qualquer outro setor, né, da educação. Então, se você não trabalha para o entorno, como é que você pode formar um profissional? De onde vem esse isolamento? Da universidade vem do centro de poder que ela se instituiu, como ela se colocou, desde os castelos, desde dos mosteiros. Né? E o ensino básico vem de isolar a escola para que as pessoas não pensem, não sejam cidadãos, para que não atuem em sociedade. Tem muito a ver com o regime militar. Então, essa tradição isolou a educação da comunidade, da sociedade. Por isso é preciso repensar. Por exemplo, aqui nessa universidade existe um novo plano de educação, um novo projeto pedagógico. Hoje nós estamos aqui nessa universidade discutindo com os professores que não estão dando aula hoje sobre o seu saber. Aí eu te pergunto, qual universidade hoje está fazendo isso? Pouquíssimas. Elas não estão entendendo a crise que elas estão vivendo, a necessidade de mudar, não estão passando por isso, elas estão mantendo e reproduzindo, especialmente as públicas, as grandiosas, as mais famosas. Elas mantêm aquele padrão antigo e cobram que o aluno mude, mas elas precisam se transformar. Né? Então, por isso, eu atendi esse convite com maior alegria, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, se não, junto com professores, discutir novas mídias e novas relações. Esse é o caminho da universidade, que é se relacionar com o entorno, com a cidade, com o mundo, com o planeta, e isso no Brasil nunca foi tradição.